Muito bem, estamos de volta com Taubaté, o futuro em discussão, recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara, com transmissão pela Rádio Difusora AEB Taubaté e ao vivo pela TV Câmara, estamos recebendo a professora Elizabeth Custino, que fala sobre o primeiro tema que estamos discutindo aqui, a educação. Professora, nós estamos aí com uma demissão aqui na cidade de Taubaté, por exigência de lei, a prefeitura dispensando muitos funcionários, né? E, inclusive na área de educação. Essa instabilidade também de contratações, de manutenção, ou seja, tudo que envolve, é prejudicial à educação até que ponto? Bom, como falamos no primeiro bloco, né, a educação é um conjunto de fatores, né? Então, tem o aluno, tem a parte dele, as condições sociais, né, as condições dele cognitivas, isso interfere no trabalho. Tem o professor, a equipe gestora, é um conjunto, né, que faz com que os resultados aconteçam. Quanto aos funcionários, né? Então, acredito que o que o município de Taubaté está passando, outros também passam, não sei se em menor ou maior grau, mas nós temos, assim, o papel profissional, que não está ali no dia a dia, no trabalho dentro da escola, faz falta, isso eu não posso dizer que não. Faz, aliás, nós temos poucos funcionários em todas as escolas, faltam funcionários, né? O professor, por exemplo, então nós lidamos aí na educação com um fator bem delicado, que ele tem que ser visto em nível, né, nacional, que é folha de pagamento. Então, os profissionais da educação, vou generalizar, os profissionais da educação, eles recebem sim, na folha de pagamento, pode ser paga com verba do Fundeb, né, que é o Fundo de Educação Básica, e esse fundo pode ser, ou deve ser usado, 60% no mínimo para a folha de pagamento. Fora o Fundeb, há outros recursos, né? Os recursos próprios, de 25%, entre outros, né? Do Tesouro. Então, existem recursos para a folha de pagamento dos profissionais da educação. O que acontece, né? Os municípios, geralmente, têm o recurso, não falta recurso para ser utilizado. Esbarra na folha de pagamento, cujo percentual, né, de 54%, da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse percentual envolve todos os funcionários da prefeitura. Então, não é só a educação. Então, é o que eu costumo dizer, até com a experiência, né, de outros municípios que eu tive. Eu trabalhei em 7 municípios, a gente pode, né, responder em relação a isso. Então, os municípios têm os recursos financeiros para pagamento desse pessoal. Tá? Contudo, né, como isso incide no percentual total da folha de pagamento de funcionário de uma prefeitura, vem sempre, né, a preocupação de atingir, de ultrapassar, o que seria um caos, né, mas ultrapassar o valor estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que muitas vezes, né, o município tem que usar de outras, né, estratégias para ter o profissional. Contratações sem... temporárias, por exemplo, que acaba desencadeando numa demissão. Exatamente. Ao término de um ano letivo. Não é isso, professor? Isso traz prejuízo para a educação. Nós temos lá, né, na própria Constituição, ela garante, né, artigo 39, né, administração pública, garante o contrato temporário. Só que ele, para que não crie o vínculo, quando termina aquele período de contrato, que é de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180, então isso acontece que ele tem que ser dispensado. Então, o plano de carreira tem que ser atualizado, né? Acredito que o de Taubaté tenha passado por essa atualização. Qualquer concurso, né? O preenchimento de cargos e funções, isso consta no plano de carreira da educação, que os profissionais da educação têm um plano separado. Então, isso tem que ser bem olhado, né? Tem que ser bem cuidado tudo isso para que não haja problema lá no final do ano e tenha que dispensar, né, profissionais. Professor, eu queria fazer uma colocação aqui. Um estudo de Learning Curve de 2014 coloca o Brasil em 38º lugar no ranking de 40 países. Nós temos o prazer de estar à frente apenas do México e também da Indonésia. Que orgulho. No topo, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, na China. O orçamento destinado a 2015 para a educação no país beira a casa dos 105 bilhões de reais. A minha pergunta é simples. Falta investimento ou falta capacidade gestora na educação do país? E quantos anos nós estamos atrasados diante desses países que estão ponteando esse ranking
quanto nós estamos atrasados e quanto tempo a senhora acha que a gente pode começar a enxergar esses países? Primeiramente, eu acho que tem que ter muita vontade política. Isso, eu sou educadora, eu sou política, não partidária, mas é lógico, sou um agente político, um agente social, um agente educador. Então, eu não posso dizer que não falta. Falta vontade política no nosso país. Para quê? As leis têm que incidir sobre a necessidade de um país, e não o contrário, tá? Então, que o nosso país tem um atraso assim, histórico de 50 anos na educação. 50 anos. Em relação a vários outros países, né? Da Europa, né? Principalmente. Então, hoje a Espanha é considerada uma das melhores educações do mundo, né? Até pelo centro que eles têm de estudo e de pesquisa. A revolução na Coreia do Sul da educação começou há 10 anos. É espetacular, né? Agora, o Brasil, por que ele tem? Rapidamente também falando, que não vou dar uma aula de história e educação, né? Não é o caso. Os ouvintes, isso seria bom, mas não é o momento, né? Mas, assim, nós temos desde o que o Brasil começou, né? Em 1932, especificamente, nós tivemos um movimento muito importante no Brasil, que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação. Anísio Teixeira, Lourenço Filho, entre outros grandes nomes da educação, promoveram um movimento chamado Educação da Escola Nova. Foram para a Avenida Paulista com cartazes, com faixas, passeata, pregando uma nova educação, do que eles aprenderam, né, com o grande educador John Dewey, né, que falou do pragmatismo, da educação prática, enfim. Isso não vingou no Brasil. Após a passeata, as pessoas, né, tem divergência em relação aos números, mas vou citar um deles. 16 pessoas que assinaram o manifesto, eles foram exilados no dia seguinte, né? Então, o movimento ficou latente, assim que nós, a educação, chamamos, por 50 anos. Então, isso aconteceu na década de 30. Quando é que isso volta, né? Somente em 1980, quando Paulo Freire volta ao Brasil e ali começa um movimento de uma educação chamada libertadora. Porque ele pregou, não é só a parte pedagógica, eu acredito assim, né? Nós temos que ter uma visão crítica. O educador tem que ser crítico. O professor dando aula com a metodologia adequada na sala faz diferença. Mas não vai adiantar, eu diria isso é 50%, se nós não tivermos políticas públicas e educacionais voltadas a que se acolha esse professor, acolha o aluno, a equipe, enfim, tudo que é necessário para a educação. Paulo Freire pregou isso, uma educação libertadora. O que é isso? Nos libertarmos desses resquícios de 50 anos. Então, enquanto o Brasil ficou no ensino tradicional, acadêmico, né, durante 50 anos, outros países experimentaram novas práticas, novas políticas. Falta sentido social no entendimento da senhora. Sim. Né? O professor até se esforça. Sim, Aí que tô lendo. contudo, né, o que acontece? Então, o Brasil, em 80, que começou a trazer novas teorias, né, sócio-interacionista, a política educacional começou a ser mobilizada, inclusive, só tivemos, né, a renovação da nossa Lei de Diretriz e Base em 96, ela tramitou no Congresso 8 anos. 8 anos de tramitação. Então, a partir de 96, que nós começamos a ter as políticas públicas educacionais voltadas para o sucesso escolar e não para o fracasso. Tá? Kaique Toledo. Bom, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa questão do futuro da nossa educação e também, eu acho que, uma regionalização aqui em Taubaté. Esse ano, a prefeitura daqui ela começou a implantar o sistema de ensino integral nas escolas municipais. A promessa da prefeitura é de colocar o ensino integral em todas as escolas até o fim do ano. Só que não demorou muito para pais de alunos e para a Câmara começarem a criticar a falta de estrutura do sistema. Até a Comissão de Educação da Câmara chamou o ensino integral de depósito de alunos, porque não tinha estrutura adequada. Enfim, eu queria saber se essa questão da avaliação do ensino integral, que é uma das principais propostas eleitorais aqui do prefeito, se isso é uma questão da falta de estrutura, se é mal preparado ou se simplesmente precisa de mais tempo de adaptação. Porque pela proposta, a questão do ensino integral é uma questão para melhorar a educação com o tempo, mas eu acho que também pode ser afetado nessa questão que a gente estava falando agora das demissões. Se já tem falta de estrutura, agora com isso talvez piore um pouco. Isso é mal preparado ou simplesmente precisa de adaptação? Eu acho que precisa de adaptação, porque isso está na LDB desde 96, que gradativamente o ensino deverá ser integral. Essa LDB é a Lei de Diretriz e Base, que é a Lei 93/94 de 1996. Então, ali já previa ensino integral. Qual é o grande desafio? Eu diria isso, viu, Kaique? O maior desafio
para todos os educadores, né, os gestores, né, da educação, é conseguir implantar com espaço físico adequado, porque se você pensar no ensino integral, né, você vai precisar do dobro de espaço físico. Então, tem que construir. Então, tem que ter a educação tem que ter um planejamento muito forte na construção de prédios, né, adequados. E no pessoal, porque não adianta, como, né, até das minhas experiências, você tem o prédio, mas você tem que ter todos os profissionais, não é nem só o professor. Professor, fundamental. Mas se você vai ficar o dia todo com o aluno na escola, isso implica em mais merenda, mais transporte, mais funcionários de toda a natureza, desde merendeira, né, pessoas de serviços gerais, tudo. Assistente social, todo, porque que aí a escola, num período integral, ela assume a totalidade dessa formação, né, da criança e do adolescente. É muito importante, viu, Kaique? Eu acho que nós temos que caminhar para isso, tá? Conforme, né, o Miguel falou, educações de primeiro mundo, o ensino é integral. Nem se pensa no ensino de meio período. E o aluno fica um período na escola e com atividades acadêmicas regulares. No segundo período, ele faz disciplinas optativas. Esse é o modelo de vários países que têm uma educação de sucesso. Então, nós temos que caminhar para isso, né? Então, Taubaté começou esse trabalho, das notícias que eu tive, né, da educação. Precisa ampliar, sim, né? E acho que esse é o grande desafio para Taubaté, para todas as cidades do Vale do Paraíba e do Brasil. Né? Fábio Figueira, do Portal Meon. Professor, ainda pegando esse gancho das demissões e escola integral. Algumas escolas hoje estão sem professores substitutos. Numa escola integral, como isso vai sobrecarregar os professores que estão e qual o reflexo disso dentro da sala de aula? Isso vai precisar, né, exigir mesmo, né, uma medida de ordem legal. Quer seja, né, contratações que vão ser feitas temporárias, né, a partir do processo seletivo. É também contratação, como muitos municípios já estão fazendo, de terceirizar, né? O próprio Ministério Público, ano passado nós fizemos consultas, né, se é legal, né, se isso é dentro da lei, a contratação de ONGs, né, enfim, outras instituições que possam trazer o trabalho do professor, do monitor, da merendeira, de todos os profissionais. Então, isso requer medidas legais. Então, creio que isso é uma área importante para que o legislativo também abrace e participe disso, para que a legislação possa mudar. Nós temos, enquanto não mudar a legislação, esses sonhos, né, de um ensino integral, 100%, isso, no meu entender, não é viável, porque qualquer medida que se tome, volta no que eu falei, vai incidir na folha de pagamento, o que pode ferir a lei de responsabilidade fiscal. Então, precisamos de atualização, mudança na legislação, né, referente ao orçamento, aplicação dos recursos. Para que esse orçamento ele receba um diferencial para a educação. A senhora entende assim? Entendo assim, sabe, Pedro? Agora, o problema não é também de gestão, ou seja, a gente fala que falta dinheiro, mas não adianta ter dinheiro se não for bem administrado, né? Como é que a senhora analisa isso? Eu diria que não falta o dinheiro, falta a legalidade para aplicar o dinheiro em folha de pagamento. Muito se diz que tem dinheiro sobrando na educação, só que não pode reajustar salário dos professores, não se pode contratar mais professores, exatamente por causa da lei de responsabilidade fiscal. É isso que eu converso muito, né, em todos os lugares que eu trabalho, eu converso muito com os professores, porque assim, não é falta de recurso, o recurso é destinado. Usam até uma expressão, a verba vem carimbada para isso. 25%. Ela tem que ser usada, e os 60% do Fundeb, que é um valor considerável. 60% dos recursos do Fundeb tem que ser usados em folha de pagamento. É lei. Então, recursos não faltam. Falta legalidade para você aplicar esse recurso em folha de pagamento. Tá? Então, o que tem que mudar é a lei. Porque se o gestor da educação ele tem os recursos para pagar, né, pode ser feito isso. Agora, esbarra uma outra lei. Então, há uma discordância aí da legislação. E tem fiscalização em cima disso. Tem muita fiscalização. Na delegacia? Tem muita fiscalização, Tribunal de Contas, né, que faz anualmente essa verificação, Ministério Público acompanha. Então, isso é muito bem trabalhado pelas secretarias, né, de finanças da própria prefeitura, que faz a primeira, né, análise. Acompanha, não é nem análise. Isso é muito bem acompanhado. E qualquer centavo a mais que se use, né, sem estar dentro da legalidade, é muito delicado. Então,
É o que eu digo, muitas vezes, né, posso falar com uma experiência de secretária de educação, se sente muitas vezes sim, impotente, porque você tem os recursos e não pode usar. Eu volto com a senhora em seguida, nós vamos com o intervalo comercial e retornamos com Taubaté discutindo o seu futuro pela cidade e pelo cidadão. Até já.